Olá para você que está chegando agora, já nos acompanha aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF, nosso site também www.tvindaiá.com.br, você acompanha a nossa programação em tempo real e a partir desse momento também pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso Papo Livre de hoje é com a Janaína Calonga. Ela é uma mega blaster empresária que trocou tudo, inclusive do outro lado do planeta, morando na China, para voltar para Indaiatuba, porque o sobrenome dela não nega, ela é de Indaiatuba, para voltar para Indaiatuba e trocou essa carreira por ser uma artesã na área de panificação. Janaína, obrigado pela participação no programa, é um prazer recebê-la aqui e encantadora a sua história. Obrigada, Jair. Obrigado pelo convite. Pela oportunidade, adoro falar na TV Indaiá, no meu retorno para Indaiatuba. Na minha cidade, isso é muito gostoso, muito legal. É um prazer enorme, você não imagina quanto. Conta pra gente essa história, você me contou que você saiu daqui com 20 e poucos anos, você deve ter ido estudar e emendou carreira, é isso? Exatamente, acho que é a história de bastante indaiatubano, né? Assim, eu saí daqui na época do colegial, fui estudar em Campinas, ficava indo e vindo, acompanhei duplicação de estrada. Nossa, eu me lembro desse... É uma história bem regular de Indaiatuba. Saí, fui estudar. Você foi fazer comecei a trabalhar. Eu estudei engenharia de alimentos na Unicamp. Tá. Larguei faculdade, para desespero de pais. Não façam isso. Estudem, é importante. E fui e comecei a trabalhar. O inglês sempre foi uma ferramenta muito fácil para mim. Então comecei a trabalhar traduzindo, etc e tal. Trabalhei em N áreas. Até que um ponto, nos meus 20 e poucos anos, tomei aquele respiro e falei, não, eu vou abrir uma empresa, porque eu sabia o que eu não queria fazer. Eu não queria ser empregada, eu não queria ter uma trading, eu não queria várias coisas que eu tinha trabalhado antes. Falei, então eu vou abrir uma empresa para fazer aquilo que eu ainda não sei direito o que eu quero fazer. E me enveredei em marketing internacional, comércio internacional, relações internacionais. E fiquei nisso por uma série de anos, trabalhando nisso. E como é que você foi parar na Itália? Daí você tem uma fase que você me contou que você morou na Itália, numa região que deve ser chata pra caramba, né? E você aprendeu a fazer pães lá. Eu aprendi a fazer pães lá. Eu tenho, como uma grande parte das pessoas dessa área, no Brasil, eu tenho dupla cidadania. Minha família é italiana, eu tenho contato com parentes na Itália. Uma das minhas irmãs, nós somos em quatro filhos, uma das minhas irmãs mora na Itália há 20 anos. Então, eu estava do outro lado do mundo, como você falou, na China, e veio esse anseio de, não, eu quero trabalhar com as mãos, eu quero ser artesã, eu quero fazer algo simples. E para mim, pão é de uma simplicidade infinita. Aí eu falei, não, então eu vou para a Itália. E aí eu fui para Calábria, né? A Calábria é o bico da bota. Lá embaixo, perto não. E eu fui para uma verruga no bico da bota, que é uma zona que se chama Costa dos Deuses. É uma zona muito peculiar, porque a Calábria é a região mais pobre da Itália, e eu fui para a província mais pobre dentro da região mais pobre da Itália, que chama Vibo Valentia, e morei numa cidade que chama Tropea. Tropea. Que tem esse nome porque diz a lenda que quando Hércules terminou todas as guerras, os deuses falaram, Hércules, escolha seu troféu. E ele escolheu Tropea porque é linda. Belíssima história. É linda, mas é uma cidade incrível. Tem 7 mil habitantes. Puxa vida. E olha o Maurício reclamando aqui. Maurício Baroni esteve aqui falando de Ilha Solto, falou assim, gente, vocês não sabem o que é administrar Ilha Solto, que é 7 mil num lugar, 2 mil no outro, 4 mil no outro. E essa aqui tinha 7 mil lugares, 7 mil pessoas. Mas deve ser muito encantador realmente morar na Itália. Inclusive eles têm um programa agora, se não me falha a memória, de pessoas que querem... Porque desde a Segunda Guerra as pessoas começaram indo embora
E eles têm lá, repatriando. Quem quiser comprar um patrimônio lá, deposita uma grana, reforma a casa, vai morar e ganha cidadania. Na Calábria, inclusive. Ah lá, na Calábria, inclusive. Na Calábria, você paga, ou você tem que morar 6 meses na Itália, ou ser cidadão italiano. Por €1 você compra. E você tem um compromisso por reformar aquela casa em 20 anos. 20 anos. Aqui eu achei fabuloso. Fui ver casa, fui ver. Você foi ver? Eu imagino. Fui ver. São lindas. São lindas, são coisas maravilhosas. Não sei se a reforma vai custar... Não vai custar pouco. Não vai custar pouco, eu Não. imagino. Porque são coisas muito antigas, muito antigas. Mas e aí você morou por quanto tempo lá? Eu fiquei na Calábria especificamente 5 meses, né? No verão. Eu tive uma férias de verão. Fiquei lá e assim, foi uma oportunidade única, porque você imagina, embora italiana, falando italiano, eu sou estrangeira, né? Eu pareço estrangeira, então você chega num lugar, todo mundo quer saber da sua vida. Se tivesse, né, o papo livre lá seria mais fácil. Mas foi incrível, assim, eu tive a oportunidade, o privilégio de aprender a fazer pão com gente da roça. Né, com gente de história, assim, com velhinhas de 100 anos, tive o privilégio de colher orégano, de colher azeitona e fazer o azeite. Aprendi a fazer o limoncello, embora meu pai já faça aqui em casa, aprendi a fazer o licor. Então, assim, é uma vida que eu não imaginava. Se você me perguntasse há 20 anos atrás, eu falei, imagina, eu vou ser uma grande executiva. E uma vez sendo uma grande executiva, eu falei, não, agora eu quero ser uma simples Eu quero artesã. ser uma pessoa simples, eu quero, sabe, acordar de manhã, tomar um café, ouvir passarinho. Que bacana. E aí você definiu que você queria fazer pães. Defini que queria fazer pães. Vou para Milão, né, onde minha irmã reside, e lá eu faço cursos. Tem assim, a Itália é muito interessante, acho que eu tive uma opção muito feliz de ir para lá, no pão, porque pão é uma arte, né, uma ciência. Então assim, se você faz pão, você não faz pizza. Se você faz pizza, você não cozinha. Né? Se você cozinha, você não faz doce. São coisas completamente distintas que eles valorizam porque é um patrimônio cultural e, inclusive, que dá dinheiro para eles isso, né? Então, são coisas muito distintas, gente muito especializada. Eu tive o prazer de estudar com um dos papas da fermentação natural na Itália, Davide Longoni. Lindo, incrível. E aí eu falei, agora está na hora de voltar para casa, né? Vou-me embora para casa. Vou-me embora para casa e casa sendo em Indaiatuba. Aí voltei. E você chegou aqui, já chegou chegando, montando, você já veio preparada para isso ou não? Eu costumo dizer que eu tenho uma vida muito abençoada. Acho que todo mundo que nasce em Indaiatuba é meio abençoado. Acho que tem o sol daqui faz alguma coisa na gente. Bonito por natureza, já diria. Não, é incrível essa cidade. Eu cheguei no Brasil em novembro, já com pedido de 300 panetones para uma grande doceria em São Paulo. Caraca! Que nunca tinha comido meu panetone. Eu cheguei num nervosismo, Jair. Mas como isso? Amigos. Quem tem amigo não morre sozinho, né? Quem tem padrinho não é pagão. Então, amigos que já tinham comido da minha comida na China, porque eu gostava muito de cozinhar na China, sabem como eu sou teimosa, persistente, etc. Me deram referência para essa doceria em São Paulo e falaram, não, olha, vai porque vai ser bom. Se não tiver bom no começo, ela vai dar um jeito e vai ser bom. Então, eu vim para o Brasil já com farinhas especiais na mala. Na mala. Graças a Deus não fui parada. Gente, não agora... façam nada disso, por favor. Tem feio fazer isso. Programa nessas canais, não sei se você já viu, Barrados da Fronteira. Sou eu. Essa aí é um programa. Voltei porque o panetone... E daí tem umas histórias muito incríveis. Então, assim, eu sou brasileira, eu sou indatubana, mas a minha história de pão é italiana, né? Eu penso em pão em italiano. Para fazer o panetone, você tem que seguir uma lei da Prefeitura de Milão, porque o panetone foi feito em Milão. Eu segui uma receita de 1853. Então, assim, eu gosto de história. Eu faço, uma viagem histórica para mim fazer pão. E aí eu trouxe essa farinha especial que precisava para essa receita. Então eu... Quantos panetones eram? 300. 300 panetones. 300. Uau!
300. E aí, como é que você deu conta? Você não tinha equipamento aqui? Ou tinha? Artesão, né? Artesão? Artesão, né? O meu equipamento é esse aqui. É não, mão. Mas e o forno? Como é que você dá conta daí? Então, o forno foi uma loucura, né? Eu tenho a família italiana, mãe, tia, avó, primo, periquito, papagaio, todo mundo cozinha. Tá. E cozinha bem. Então, assim, casa com os 4 filhos, né? Tem um forno gigante na casa dos meus pais. Tá. Eu falei, gente, vamos instalar aqui por um tempinho? E daqui a pouco a gente pensa nisso. Então, eu invadi a casa dos meus pais. Entendi. E pra fez ali. cozinhar panetone lá, né? Legal. E aí foi no susto, eu falo assim, é um susto bom, né? E você produzia quantos por dia daí? Era uma loucura, assim, eu produzia 50 panetones por dia, porque daí fora isso, as pessoas aqui em Indaiatuba começaram a comer. É porque, na verdade, tem o seguinte, tem todo um tempo de preparo, não é chegar lá, fazer assim, põe tudo, tchau, não, tem 36 tempo. horas. É lá, tá vendo? 36 horas. O panetone de Milão, de fermentação natural, leva 36 horas para ser feito. E assim, é uma coisa, eu falo, o panetone me deu um trauminha. As pessoas pedem, falam, Jana, faz panetone de novo, que a gente gostou mais. São 36 horas que a cada 2 horas você tem que ir lá e falar, oi, massa, tudo bem? Oi, tudo bem? O panetone, falam que é o Everest dos padeiros. Caraca. E eu já petulante, né? Já chegou no panetone. Indaiatubana, petulante, falei, eu vou aqui no Everest. E os outros pães daí, como é que você começou a trabalhar Os daí? outros pães são minha paixão. Aí depois de dezembro, dessa loucura do panetone, tirei um respiro, comprei um forno, chegou o forno, instalou o forno. Aí fiz um plano, né? Aí vem a pessoa que foi diretora de empresa, aí né? veio a empresária. Aí vem. Fiz um plano de negócios. Falei, não, olha, então vamos começar pequeno, vamos começar no artesanato, vamos começar fazendo em casa e vamos dar um passo por vez. Vamos ver como é o mercado de Indaiatuba. Fazia muito tempo que eu não estava em Indaiatuba, Jair. E é incrível, né? Indaiatuba é incrível. Indaiatuba é o supra-sumo. Aí, em janeiro, eu começo a fazer pão. Pães artesanais, receitas da minha família. Assim, receitas de Abruzzo, da onde veio minha família. Receitas da Calábria, da onde eu aprendi. Receitas, é sempre uma E como é que viagem. você vende isso? Você falou para mim que você não tem porta aberta, você vende pela internet. E aí eu pergunto para você, isso é um outro fator interessantíssimo do teu negócio. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre pequenos produtores. Sim. Então, o que acontece? Eu sou uma pequena artesã de Indaiatuba e eu descobri que tem zilhões de pequenos artesãos em Indaiatuba. A venda pela internet facilita muito a nossa vida, mas muito. É incrível. Então, assim, você tem uma página no Facebook, você tem um Instagram, você tem, de repente, um Twitter. Eu não sei usar Twitter, então não tem. Twitter é mais pro Trump. E aí você tem sobrinho que te ensina, né? Ah, muitos sobrinhos. Tem sobrinho que te ensina e aí vai. E aí é uma rede do bem. Tá, sabe rede do bem? sei. Se você faz uma coisa bem, as pessoas vão te ajudando. Sei. Então é isso. Então você tem as pessoas te dando referência. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma profissão que é um ofício, um dos mais antigos do mundo, eu uso uma das mídias mais modernas para vender. Nós estamos aqui falando de 2 extremos, né? A gente está falando de 2 extremos. Que bacana. E você estava me dizendo que você está tendo um retorno que você só esperaria daqui a 1 ano. É verdade isso. Eu trabalho com um produto muito específico. Você perguntou se eu uso máquina? Não, eu uso a mão em tudo. O pão não vai máquina nenhuma, é tudo no braço. Fora isso, o que acontece? São ingredientes especiais, né? Então eu busco, por exemplo, uma farinha de sorgo, que é um produto super legal brasileiro, uma farinha de mandioca, uma tapioca, uma abóbora que é feita na roça aqui da videira. Então tem esse processo. Então você cria bacon, você compra o bacon artesanal. Gente, procurem bacon artesanal porque é divino, feito aqui em Indaiatuba. Olha isso. É incrível, assim. Então você vai juntando tudo isso, eu crio algumas receitas. Eu trouxe uma coleção de mais de 80 receitas italianas que eu fiz, tive o prazer de fazê-las. E daí você vai juntando isso e as pessoas, uma vez que comem o pão, porque é um pão todo especial, feito com fermento natural, de longa fermentação, a pessoa come e fala, ai, tem alguma coisa diferente. E é um pão legal.
É um pão diferente. A gente falou, eu continuo fã de pãozinho francês. Como pãozinho francês, não sei fazer pãozinho francês, vou na padaria, compro, como, adoro. Mas a gente tem uma opção muito grande de coisas. E por que sempre o mesmo, né? A gente pode variar. Com certeza. A gente pode variar. E como é que a pessoa procura você no Facebook daí? A pessoa me acha no Facebook, o nome, né, dessa aventura de pão é O Pane. O Pane. É de uma regiãozinha bem pequenininha na Itália, que é como eles pedem, me dá um pãozinho, o Pane. O Pane. É divertido. Então me acham como o Pane, me acham como o Pane Brasil. Pane Brasil. É só procurar. Saem fornadas todas terças, quintas e sextas. Terças, quintas e sextas. Terças, quintas e sextas. Uma novidade, o pessoal que me segue vai ficar... Agora, maio, eu vou ter um perudinho. Eu entrego ou a pessoa retira? A pessoa retira, tá. Eu gosto muito do centro de Indaiatuba. Eu voltei para Indaiatuba, minha opção é não ter carro, não ter, né, andar nessa cidade, bicicleta e tal. Então, eu sempre vou ficar no centro de Indaiatuba. Tá. Que todo mundo passa, né? Todo mundo passa, aí não tem jeito. Todo mundo passa. A gente até reclama às vezes do trânsito, porque todo mundo passa no centro de Indaiatuba. Tem por onde. Então, as pessoas passam a partir das 6 e pouco da manhã, já está com pão fresquinho em casa. Que legal, cheirinho que bacana. De pão gostoso. E você falou que em maio? Maio eu volto para a Itália. Ah. Eu fui aceita num curso avançado de panificação. Que legal. Tive que apresentar receita, ter carta de referência do meu professor. Então, eu fico 20 dias num curso de panificação avançado, né, para treinar a mão. Bacana. Vou para a Sicília porque tem um lance de trigo na Sicília que é muito legal, especialmente para quem não gosta de glúten, se sente mal com glúten, é celíaco. A Sicília tem umas surpresas muito bacanas e daí eu volto de novo com a mala cheia de trigo para fazer alguma coisa aqui. Ou seja, pega na alfândega. Desculpa, gente, não me peguem, por favor. E volta aqui para contar para gente. Eu volto sim. Tá joia. Janaína, muito obrigado pela sua participação, adorei a conversa, foi ótimo, daria para conversar mais pelo menos aqui 1h30 sem parar. Mas foi ótima a nossa entrevista e a gente volta a falar ainda sobre isso. Jair, obrigada. Obrigado pelo espaço, pelo tempo e pelo interesse. Foi um prazer foi meu. Tá bom? Obrigadão. Você aí de casa não saia daí, daqui a pouquinho tem mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.